A Daiane e eu temos um recadinho para dar para você aqui no Leitura de Ouvido. Temos muitas ideias para modernizar o podcast, mas para isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entre em apoia.se/leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas para quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. O Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se/leitura de ouvido e vem com a gente para essa jornada de herói. Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Daiana. E o conto de hoje é Adão e Eva, de Machado de Assis. O maior ficcionista brasileiro de todos os tempos, e este conto está sim na lista entre os mais do Machado. Então vamos direto pro conto e depois que ele terminar a gente vai conversar sobre ele. Boa leitura! Adão e Eva, de Machado de Assis. Uma senhora de engenho na Bahia, pelos anos de 1700 e tantos, tendo algumas pessoas íntimas à mesa, anunciou a um dos convivas grande lambareiro um certo doce particular. Ele quis logo saber o que era. A dona da casa chamou-lhe curioso. Não foi preciso mais. Daí a pouco estavam todos discutindo a curiosidade, se era masculina ou feminina, e se a responsabilidade da perda do paraíso devia caber a Eva ou a Adão. As senhoras diziam que a Adão, os homens que a Eva, menos o juiz de fora, que não dizia nada. E Frei Bento, carmelita, que, interrogado pela dona da casa, Dona Leonor, "Eu, minha senhora, toco viola", respondeu sorrindo. E não mentia, porque era insígne na viola e na harpa, não menos que na teologia. Consultado, o juiz de fora respondeu que não havia matéria para opinião, porque as coisas no paraíso terrestre passaram-se de modo diferente do que está contado no primeiro livro do Pentateuco, que é apócrifo. Espanto geral, riso do carmelita que conhecia o juiz de fora como um dos mais piedosos sujeitos da cidade, e sabia que era também jovial e inventivo, e até amigo da pulha, uma vez que fosse curial e delicada. Nas coisas graves, era gravíssimo. "Frei Bento", disse-lhe Dona Leonor, "faça calar o senhor Veloso." "Não o faço calar", acudiu o frade, "porque sei que da sua boca há de sair tudo com boa significação." "Mas a escritura", ia dizendo o mestre de campo João Barbosa. "Deixemos em paz a escritura", interrompeu o carmelita. "Naturalmente o senhor Veloso conhece outros livros." "Conheço o autêntico", insistiu o juiz de fora, recebendo o prato de doce que Dona Leonor lhe oferecia. "E estou pronto a dizer o que sei, se não mandam o contrário." "Vá lá, diga." Aqui está como as coisas se passaram. Em primeiro lugar, não foi Deus que criou o mundo, foi o diabo. "Cruz!" exclamaram as senhoras. "Não diga esse nome!" pediu Dona Leonor. "Sim, parece que..." ia intervindo Frei Bento. "Seja o tinhoso. Foi o tinhoso que criou o mundo. Mas Deus, que lhe leu no pensamento, deixou-lhes as mãos livres, cuidando somente de corrigir ou atenuar a obra, a fim de que ao próprio mal não ficasse a desesperança da salvação ou do benefício. E a ação divina mostrou-se logo porque, tendo o tinhoso criado as trevas, Deus criou a luz, e assim se fez o primeiro dia. No segundo dia em que foram criadas as águas, nasceram as tempestades e os furacões, mas as brisas da tarde baixaram do pensamento divino. No terceiro dia foi feita a terra e brotaram dela os vegetais, mas só os vegetais sem fruto nem flor. Os espinhosos, as ervas que matam como a cicuta.
Deus, porém, criou as árvores frutíferas e os vegetais que nutrem ou encantam. E tendo o tinhoso cavado abismos e cavernas na terra, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Tal foi a obra do 4º dia. No 5º foram criados os animais da terra, da água e do ar. Chegamos ao 6º dia, e aqui peço que redobrem de atenção. Não era preciso pedi-lo, toda a mesa olhava para ele curiosa. Veloso continuou dizendo que no 6º dia foi criado o homem, e logo depois a mulher, ambos belos, mas sem alma, que o tinhoso não podia dar, e só com ruins instintos. Deus infundiu-lhes a alma, como um sopro, e com outro os sentimentos nobres, puros e grandes. Nem parou nisso a misericórdia divina. Fez brotar um jardim de delícias e para ali os conduziu, investindo-os na posse de tudo. Um e outro caíram aos pés do Senhor, derramando lágrimas de gratidão. Vivereis aqui, disse-lhes o Senhor, e comereis de todos os frutos, menos o desta árvore, que é a da ciência do bem e do mal. Adão e Eva ouviram submissos e, ficando sós, olharam um para o outro admirados. Não pareciam os mesmos. Eva, antes que Deus lhe infundisse os bons sentimentos, cogitava de armar um laço a Adão. E Adão tinha ímpetos de espancá-la. Agora, porém, embebiam-se na contemplação um do outro ou na vista da natureza que era esplêndida. Nunca até então viram ares tão puros, nem águas tão frescas, nem flores tão lindas e cheirosas, nem o sol tinha para nenhuma outra parte as mesmas torrentes de claridade. E dando as mãos percorreram tudo, a rir muito nos primeiros dias, porque até então não sabiam rir. Não tinham a sensação do tempo, não sentiam o peso da ociosidade, viviam da contemplação. De tarde iam ver morrer o sol e nascer a lua, e contar as estrelas, e raramente chegavam a 1000, dava-lhes o sono e dormiam como 2 anjos. Naturalmente, o tinhoso ficou danado quando soube do caso. Não podia ir ao paraíso, onde tudo lhe era avesso, nem chegaria a lutar com o Senhor. Mas, ouvindo um rumor no chão entre folhas secas, olhou e viu que era a serpente. Chamou-a alvoroçado. Vem cá, serpe, fel rasteiro, peçonha das peçonhas. Queres tu ser a embaixatriz de teu pai, para reaver as obras de teu pai? A serpente fez com a cauda um gesto vago que parecia afirmativo. Mas o tinhoso deu-lhe a fala e ela respondeu que sim, queria onde ele a mandasse. Às estrelas, se lhe desse as asas da águia. Ao mar, se lhe confiasse o segredo de respirar na água. Ao fundo da terra, se lhe ensinasse o talento da formiga. E falava a maligna, falava à toa, sem parar, contente e pródiga da língua, mas o diabo interrompeu-a. Nada disso, nem ao ar, nem ao mar, nem à terra, mas tão somente ao jardim de delícias, onde estão vivendo Adão e Eva. Adão e Eva? Sim, Adão e Eva, 2 belas criaturas que vimos andar há tempos, altas e direitas como palmeiras? Justamente. Oh, detesto-os! Adão e Eva! Não, não, manda-me a outro lugar, detesto-os! Só a vista deles faz-me padecer muito. Não hás de querer que lhes faça mal. É justamente para isso. Deveras? Então vou. Farei tudo o que quiseres, meu senhor e pai. Anda, dize depressa o que queres que eu faça. Que morda o calcanhar da Eva? Morderei. Não, interrompeu o tinhoso. Quero justamente o contrário. Há no jardim uma árvore, que é da ciência do bem e do mal. Eles não devem tocar nela, nem comer-lhe os frutos. Vai, entra, enrosca-te na árvore, e quando um deles ali passar, chama-o de mansinho. Tira uma fruta e oferece-lhe, dizendo que é a mais saborosa fruta do mundo. Se te responder que não, tu insistirás, dizendo que é bastante comê-la para conhecer o próprio segredo da vida. Vai, vai! Vou,
Mas não falarei a Adão, falarei a Eva. Vou, que é o próprio segredo da vida, não? Sim, o próprio segredo da vida. Vai, serpe das minhas entranhas, flor do mal. E se te saíres bem, juro que terás a melhor parte na criação, que é a parte humana. Porque terás muito calcanhar de Eva para morder, muito sangue de Adão em que deitar o vírus do mal. Vai, não te esqueças. Esquecer? Já levava tudo de cor. Foi, penetrou no paraíso, rastejou até a árvore do bem e do mal, enroscou-se e esperou. Eva apareceu daí a pouco, caminhando sozinha, esbelta, com a segurança de uma rainha que sabe que ninguém lhe arrancará a coroa. A serpente, mordida de inveja, ia chamar a peçonha à língua, mas advertiu que estava ali às ordens do tinhoso. E com a voz de mel, chamou-a. Eva estremeceu. Quem me chama? Sou eu. Estou comendo desta fruta. Desgraçada, é a árvore do bem e do mal. Justamente, conheço agora tudo, a origem das coisas e o enigma da vida. Anda, come e terás um grande poder na terra. Não, pérfida! Nécia, para que recusas o resplendor dos tempos? Escuta-me, faz o que te digo e serás legião, fundarás cidades e chamar-te-ás Cleópatra, Dido, Semíramis. Darás heróis do teu ventre e serás Cornélia. Ouvirás a voz do céu e serás Débora. Cantarás e serás Safo. E um dia, se Deus quiser descer à terra, escolherás tuas entranhas e chamar-te-ás Maria de Nazaré. Que mais queres tu? Realeza, poesia, divindade, tudo trocas por uma astuta obediência. Nem será só isso. Toda a natureza te fará bela e mais bela. Cores das flores verdes, cores do céu azul, vivas ou pálidas, cores da noite, hão de refletir nos teus olhos. A mesma noite, de porfia como o sol, virá brincar nos teus cabelos. Os filhos do teu seio tecerão para ti as melhores vestiduras, comporão os mais finos aromas, e as aves te darão as suas plumas, e a terra as suas flores, tudo, tudo, tudo. Eva escutava impassível. Adão chegou, ouviu-os e confirmou a resposta de Eva. Nada valia a perda do paraíso, nem a ciência, nem o poder, nenhuma outra ilusão da terra. Dizendo isto, deram as mãos um ao outro e deixaram a serpente, que saiu pressurosa para dar conta ao tinhoso. Deus, que ouvira tudo, disse a Gabriel: Vai, arcanjo meu, desce ao paraíso terrestre, onde vivem Adão e Eva, e traze-os para a eterna bem-aventurança, que mereceram pela repulsa as instigações do tinhoso. E logo o arcanjo, pondo na cabeça o elmo de diamante, que rutila como um milhar de sóis, rasgou instantaneamente os ares, chegou a Adão e Eva e disse-lhes: Salve, Adão e Eva! Vinde comigo para o paraíso, que merecestes pela recusa às instigações do tinhoso. Um e outro, atônitos e confusos, curvaram o colo em sinal de obediência. Então Gabriel deu as mãos a ambos e os três subiram até a estância eterna, onde miríades de anjos os esperavam cantando: Entrai, entrai, a terra que deixastes fica entregue às obras do tinhoso, aos animais ferozes e maléficos, às plantas daninhas e peçonhentas, ao ar impuro, à vida dos pântanos. Reinará nela a serpente que rasteja, babuja e morde. Nenhuma criatura igual a vós porá entre tanta abominação a nota da esperança e da piedade. E foi assim que Adão e Eva entraram no céu, ao som de todas as cítaras, que uniram as suas notas em um hino aos dois egressos da criação. Tendo
Tendo acabado de falar, o juiz de fora estendeu o prato a Dona Leonor, para que lhe desse mais doce, enquanto os outros convivas olhavam uns para os outros, embasbacados. Em vez de explicação, ouviam uma narração enigmática, ou pelo menos sem sentido aparente. Dona Leonor foi a primeira que falou. Bem, dizia eu que o Sr. Veloso estava logrando a gente. Não foi isso que lhe pedimos. Nem nada disso aconteceu, não é, Frei Bento? Lá o saberá o senhor juiz, respondeu o carmelita sorrindo. E o juiz de fora, levando à boca uma colher de doce, pensando bem, creio que nada disso aconteceu. Mas também, Dona Leonor, se tivesse acontecido, não estaríamos aqui saboreando este doce, que está, na verdade, uma coisa primorosa. É ainda aquela sua antiga doceira de Itapajipe? E esse foi Adão e Eva de Machado de Assis. Sempre muito engraçado, né, os contos dele. Nossa, o Machado, ele tem um humor, assim, tão diferente, uma forma tão diferente de colocar as coisas, né, da nossa vida cotidiana. Uma super história. Eu adorei a atuação de Deus e do diabo neste conto, nessa narrativa criada pelo Machado. Realmente, algo assim, eu falo muito realmente, eu vou parar de falar realmente. E uma criação do mundo todas avessas, né, porque foi o diabo que criou, como isso? E Deus veio consertar. Ela tem uma escrita muito, não sei qual que é a melhor forma de colocar, eu diria muito democrática, assim, ela atinge qualquer pessoa, né? Ela não é específico de alguma região, não faz referência a coisas que a gente desconhece, é uma leitura, assim, para todos, né? E é interessante falar isso do Machado de Assis, que ele nunca saiu da cidade natal dele. É, Rio de Janeiro. E ele viaja pelo mundo, né? Ele conecta com pessoas. Qualquer tipo de leitor ele consegue conectar. Em nenhuma parte do conto você fica assim boiando, sem saber do que ele tá falando. Você tá sempre ali seguindo a história certinho. O que é muito louco, né? Porque é um conto muito antigo e você, assim, se situar sempre, saber entender do que ele tá falando num conto tão antigo assim, e conectar ainda hoje, né? É algo muito forte. Concordo plenamente. E foi interessante ser chamado de democrático o texto do Machado, Lucas, porque não sei, a maioria... Não, olha só, a maioria da vida dele, a renda do Machado, ele era burocrata. Então, ele escreveu muito, né? Zilhões de coisas, inclusive peças de teatro, poesia, fez tradução. A primeira publicação dele foi uma tradução chamada Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Nossa, ele é um ótimo tradutor também. Tem uma tradução do Vitor Hugo dele, do Trabalhadores do Mar, que é uma tradução, assim, muito sofisticada, assim, muito fina. E ele também é um ótimo tradutor, né? Não, e olha, ele trabalhou em 16 anos na Gazeta de Notícias, ele publicou mais de 400 crônicas. Então ele realmente é um grande observador dos costumes, né, da vida cotidiana, porque crônica é isso, né, você pegar um fato ali do cotidiano e mostrar de uma outra forma. E Adão e Eva, a gente escuta, a gente cresce sabendo, né, a criação do mundo, o homem e a mulher. Ele fez ali uma meta-história, vamos falar disso, porque é uma história de Adão e Eva dentro da história que ele tinha criado. Cheio de ironia também. Sim, ali num cotidiano, comendo uma sobremesinha, vamos começar a falar, né, quem que mente mais, o homem ou a mulher, daí vem a história. Você vê que o texto dele é muito característico. Se você voltar aqui no Leitura de Ouvido, a gente já, com certeza, né, esse não foi o primeiro conto do Machado que a gente fez. Acho que é o quarto. Eu acho que é o quarto. Se você voltar aí nos anteriores, que a gente fez a Cartomante, Missa do Galo, O Espelho, todos têm esse tom, assim, irônico, né? Ele faz piada com tudo, ele subverte situações. E eu gosto muito dos textos dele, que ele coloca suspense. A Cartomante, assim, e O Espelho, né? Verdade. Que ele coloca de uma forma também muito internacional, assim, não é algo que te conecta e você percebe que conecta com vários leitores também. Já que você falou de internacional, falar de alguém que você gosta, e eu também, Woody Allen é um grande fã de Machado de Assis, sabia? Não sabia. Verdade. Mas, não à toa, né, ele ganhou esse codinome ali de Bruxo do Cosme Velho, né? Realmente porque ele é tudo isso que a gente tá comentando. O que eu queria dizer é que quando ele publicou Adão e Eva, que tá em várias histórias, saiu lá em 1896,
Na minha leitura, ele já era um autor bem experiente, porque saiu em 1896 esse conto. Mas, as publicações dele lá, o primeiro soneto que ele publicou num jornal dos pobres, lá em 1854. Então, ele era muito jovem, era um adolescente quando ele publicou esse soneto. Daí veio essa tradução que a gente falou ali, dos Tolos, em 61. Depois veio Contos Fluminenses, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, que a gente lê na escola. Você leu? Lembra de ter lido? Não lembro. Mas Dom Casmurro você lembra? Dom Casmurro, com certeza. Memórias Póstumas e Brás Cubas. Também. É claro que até tá tendo uma polêmica, né? Teve uma autoridade no Brasil, autoridade em educação. Nossa! O Lucas Neto falou que não como é que foi o termo que ele usou? Que é um desserviço. Desserviço. As crianças lerem Machado de Assis. E como você acabou de ouvir, né? Não é um desserviço nenhum, é um texto super fácil de entender. E às vezes acho que depende de como a criança é introduzida para esse tipo de texto. Se um adolescente viesse aqui e ouvisse um leitura de ouvido com contos do Machado de Assis, tenho certeza que ia achar um autor incrível. Ia adorar. Mas é que geralmente, né, um estudante é descarregado, né, com aquela chaproca assim, você tem que ler isso aqui, tá? Mas por quê? Não, porque tá na grade e você vai ter que ler. Então acho que esse realmente é o problema, né? Não é o Machado de Assis em si, né? Porque ele é um grande autor e um dos maiores autores do mundo, né? É muito mais como a obra, né? O livro é colocado na escola. Mas é interessante você estar segurando ali o Memórias Póstumas de Brás Cubas, Lucas. Eu fui voltar lá no índice desse livro e lá no capítulo 55 tem o título O Velho Diálogo de Adão e Eva. E é muito legal, ali tá no marca-página, abre pra você ver que o diálogo é Brás Cubas, pontinhos, Virgília, pontinhos, Brás Cubas, pontinhos. Tem muitos pontos. Não, a página inteira é só isso. Ou seja, ele se coloca de certa forma, faz a gente pensar que o Brás Cubas, né, esse grande personagem que ele criou, no papel de Adão, e a Virgília, né, o amor da vida do Brás Cubas, como Eva. Achei muito legal. Não, usando de estética, ele usou total concreto. Usa a própria escrita como uma ferramenta. É igual você fazer um filme e utilizar dos recursos que você tem ali, da câmera e tudo mais, pra ajudar a contar a tua história. Então, isso é um podcast, né? Você não tá vendo o que a gente tá vendo, a gente tá segurando o livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ali nesse capítulo tem muitos pontinhos, assim, muitos pontilhados e apenas algumas escritas, assim, que ele usa na página inteira. Isso, lembra a peça de teatro, né? Porque insere o diálogo com os nomes ali dos personagens, Brás Cubas e Virgília, só que daí tem essa... Nossa, é muito então profundo. Usar a estética da própria escrita, né, pra ajudar a contar a tua história, mesmo que essa estética pareça estranha ou subverta alguma coisa. Ele subverte muitas coisas, né, Já que você falou isso, eu vou fazer uma provocação. A gente escuta a história de Adão e Eva aqui, qual que foi o problema todo? A Eva comeu a maçã, certo? Culpadas, mulheres. O que o juiz estava comendo quando ele resolveu narrar a história de Gênesis novamente? Ele estava comendo um doce, talvez uma goiabada. Muito bem, então olha só que interessante, porque o Machado ele é tão profundo nas suas sutilezas que ele coloca também o juiz que está narrando, o narrador desse conto, comendo algo. E ele coloca ele também como um cara quieto ali, pelo menos no início, né, antes dele começar todo o discurso dele, coloca como um observador, tipo, eu não faço parte, né, dessa história. Nossa, tem muita camada nesse texto, inclusive porque você acha que quem vai narrar a história de Adão e Eva é o Frei que tá ali, né, o Frei Carmelita, mas não, é o juiz que tá ali como dono da razão. E no final ele mostra, né, me dá mais um pouco desse doce. Não, é incrível demais, esse conto é muito interessante mesmo, por isso que ele cai realmente na lista dos 10 principais contos do Machado. Eu me convenci de fato. Assim. Porque... Para pra pensar, você conhece alguém que escreve dessa forma, que é a mesma coisa que a gente falou sobre o Edgar Allan Poe nos contos anteriores que a gente fez dele também. É uma escrita muito única e muito rica, né?
Sim, a vasta produção do Machado, eu percebo assim que não à toa ele é o maior ficcionista brasileiro, e essa vasta produção é porque ele é realmente muito íntimo das palavras. O texto dele leva a gente a perceber que ele era muito íntimo, de fato, das palavras. Ele escrevia pra caramba, deu pra perceber pela biografia que você apresentou dele que o que ele fazia era escrever. Não, e ele ganhava a vida como burocrata. Mais uma vez, lá desde o século XIX. Eu só quero dizer aqui um dado efetivo, né, oficial, que o Machado foi eleito presidente da Academia Brasileira de Letras em 4 de janeiro de 1897. E ele foi presidente por mais de 10 anos, né? Até a sua morte ele dedicou sua vida desde a fundação da Academia Brasileira de Letras. Bem bacana, realmente. Sempre um prazer fazer um conto do Machado de Assis. Eu acho que é um texto pra todos, assim, não tem restrição. Isso aqui vai te traumatizar como adolescente, como criança, não. Eu acho Longe disso. Eu acho que quem traumatiza as pessoas são as outras pessoas, assim, né? São a forma como você é introduzido àquilo. Mães, pais, professores, deem o leitura de ouvido para os seus alunos e filhos ouvirem os contos do Machado de Assis e tantos outros, né? Porque a literatura salva. Eu sempre levanto essa bandeira. E já queria antecipar o episódio da semana que vem, que vai ser a primeira vez que a gente vai fazer um conto de Franz Kafka. Esse autor também que tem um jeito único de escrever. Mas diferente do Machado de Assis e do Franz Kafka, que são muito famosos, a gente também costuma variar com autores não tão conhecidos assim, mas que também tem uma importância muito grande. Então, sempre que você vê que a gente atualiza lá, coloca um podcast no ar, mesmo que você não conheça o nome desse autor, pode ter certeza que a gente escolheu e que vale a pena você conhecer também. Boa dica. Todas as obras passam por um estudo profundo, tanto o autor quanto os textos que a gente escolhe para trazer no podcast. Então clica nos 3 pontinhos ali do Spotify em cima e vai compartilhar e manda, se você quiser, por WhatsApp, pelo Instagram, por Facebook, por sinal de fumaça, escrever na areia e a gente te vê na próxima leitura. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o @Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Dayana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piasecki. Essa é uma produção da Roca Studios.